Muito bom dia. Muito bem-vindos a esta mesa redonda em torno das experiências do turismo equestre. Em primeiro lugar, queria agradecer à Federação Equestre Portuguesa, à Câmara Municipal de Aveiro e, naturalmente, também à Revista Equitação, o convite para aqui estar, ainda por cima, a moderar um painel tão interessante. Estando num seminário de turismo equestre, cuja ideia é também de abordar passado, presente e futuro, esta ideia das principais pessoas, instituições, projetos ligados já com história ao turismo equestre, é muito interessante nesta ideia de uma partilha de experiências, de testemunhos, inclusive de feedback dos próprios clientes, em alguns casos há muitos anos, que se deslocam ao nosso país. Por outro lado, e como já foi muitas vezes mencionado esta manhã, o turismo em Portugal e o turismo equestre estão, penso, mas os nossos convidados de painel irão dizer, melhor que eu, estão num grande crescimento. Muito, e o que é extraordinário, visto que ainda tão recentemente, com o Covid-19, tudo parou. Por outro lado, sendo algo que está em crescimento e tem tanto potencial, também, naturalmente, que será muito interessante ao longo desta sessão, desta mesa redonda, perceber quais são as potencialidades que os meus parceiros de painel sentem, vivem diariamente e, por outro lado, as ameaças que também, naturalmente, sentem na sua área. Neste sentido, nós temos 4 convidados, como eu disse, e começaria, se calhar, com a engenheira Isabel Vinagre, bom dia, e que representa, no fundo, como também já foi falado, eu até já confidenciei aqui com a engenheira Isabel Vinagre, que a instituição que representa, a Companhia das Lesarias, quase poderia estar presente em todos os painéis ao longo do dia, não é? Já foi mencionada muitas vezes. Mas o que é certo é que nós temos, ao nível da Companhia das Lesírias, e se nós pensarmos que a Companhia das Lesírias, naturalmente, integra também a Cordelaria de Alter, mais uma vez, também já muito mencionada no primeiro painel, temos aqui uma experiência em termos de turismo equestre muito interessante, porque temos possivelmente a carga histórica máxima, não é? Com a Cordelaria de Alter, mas por outro lado também com a grande empresa do Estado na área e, portanto, e que tem vivências múltiplas em relação ao turismo equestre. Mas antes de mais, para dar o pontapé de saída, passaria então a palavra à engenheira Isabel Vinagre, até porque tem uma pequena apresentação, digamos. Bom dia a todos. Eu vou passar na apresentação que preparei, o efeito, até porque creio que terá algumas pistas que poderão servir para enriquecer o debate. Portanto, Sr. Presidente, vou juntar-me. Caros colegas de painel, minhas senhoras e meus senhores, caros moderadores, em primeiro mão alinhei algumas ideias e depois pensei em que, no final, agora, se eu tivesse dado um nome, que nome é que eu daria? E então, dir-me-ão depois, no final, se de facto acertei ou não. E então o nome que eu dei para a minha apresentação foi Turismo Equestre, um desígnio nacional. As minhas primeiras palavras são para felicitar a organização desta iniciativa, esperando que dela possam sair sugestões práticas e execuíveis para que o setor do turismo equestre consiga prosseguir na senda de crescimento e desenvolvimento pela qual todos trabalhamos. Felicitações e votos de sucesso estendo também a todos os participantes na Agrovuga, desejando que a mesma se paute uma vez mais por um inegável sucesso, tanto cariz empresarial como desportivo e lúdico-recreativo. Falar de turismo equestre é falar de um dos desígnios nacionais, ao qual não podemos virar costas se queremos estar presentes de forma consistente e afirmativa nas diversas áreas daquilo que se convencionou designar de uma forma simples de turismo.
O turismo é, porventura, hoje, neste primeiro quartel do século XXI, a par da inovação tecnológica, a mais promissora atividade empresarial em todo o mundo, e, fruto dela, muitas e muitas economias revelam nos nossos dias uma pujança e uma ambição que, num passado não muito remoto, seria impensável. Se no início da atividade turística estava subjacente um forte pendor empírico, a verdade é que o empirismo e a improvisação que marcaram os primeiros tempos têm vindo a dar lugar a uma atividade cada vez mais profissional, que não se compadece com os amadorismos de outrora e que, para ter sucesso, implica um forte reforço no conhecimento e na estratégia. Já não basta ser uma das maravilhas do mundo para se ter a certeza que é sinónimo de situação, até porque os visitantes de hoje já não se bastam com vou ver, que muitas vezes está ao alcance de um pequeno passeio, só que pelo digital e pela internet. Hoje, querem experiências e vivências. Quer-se aliar conhecimento ao lazer, mas muitas vezes também aliar o lazer ao trabalho, e por isso, numa sociedade em crescente mutação, e numa mutação que será cada vez mais célere, também já não basta só ter dinheiro para alavancar os grandes projetos e iniciativas estruturantes. É necessário saber antecipar o futuro e, quase que como através de uma bola de cristal, saber antever as tendências e conseguir levá-las à prática antes de outros. Hoje, a complementaridade também é concorrência e, por isso, estamos todos a lutar por um mercado que, embora seja cada vez maior, é também cada vez mais exigente. E ainda bem porque essa exigência é, também ela, um desafio para todos os players, os verdadeiros e profissionais players, para que evoluam, para que façam cada vez mais e melhor, para que saibam estar à altura dos desafios do presente e das expectativas do futuro. Neste contexto, o turismo equestre não é muito diferente, ou talvez seja, consoante o queiramos ver como um dos planetas que constituem o universo do turismo, ou uma das constelações com identidade própria e capacidade de atrair e fazer girar em seu redor todo um conjunto de mundos, ou atividades, ou economia, como lhe queiram chamar, que se sabem impor e frutificar fruto dessa mesma identidade. Vou socorrer-me, obviamente, da realidade da codelaria de Alter e do nome Alter Real, porventura uma das marcas portuguesas mais fortes, seculares e historicamente consolidadas no contexto nacional e internacional do universo equestre, para esta segunda parte da minha intervenção. Como já foi referido, aproveito para dizer que no dia 9 de dezembro a codelaria de Alter faz 275 anos e que é a codelaria mais antiga do mundo, sempre a funcionar no mesmo lugar. Mas, depois deste introito, mas o que é, afinal, o turismo equestre? É que os desafios, e que desafios se nos colocam para o impor como uma das vertentes mais fortes do grande universo do turismo e da atratividade de Portugal. Portugal, fruto da sua localização ímpar, tem, como muito poucos países, condições para fazer do setor do turismo equestre uma área de crescimento e de atratividade, mas é essa mesma localização que também nos afasta dos centros populacionais cruciais e cria, fruto, entre outros, dos custos com deslocações, uma dificuldade acrescida para tornar atrativas de per si algumas atividades em torno da fileira equestre. Numa altura em que muitos países sofrem com temperaturas negativas, o Alentejo, por exemplo, ainda no início desta semana, estava com temperaturas entre os 20 e os 25 graus, temperaturas de excelência, por exemplo, para a prática de desportos e atividades equestres. Permitam-me que, por uma questão de sistematização, divida o nosso público-alvo de uma forma simplista em dois grandes grupos. O cidadão comum e turista ocasional da vertente equestre e os profissionais e espectadores das diversas modalidades e atividades que compõem o mundo da equitação. Temos aqui já, e desde logo, um grande desafio pela frente. Será que estas duas realidades são conciliáveis? Creio que sim. Profissionalmente falando, estou certa de que sim. Numa lógica de complementaridade, em que haverá espaços mais vocacionados para um cariz lúdico-recreativo, outros mais vocacionados para a componente desportiva, desde os grandes centros de treinos até aos
espaços para exibição e realização de eventos equestres esportivos, outros até mais vocacionados para a área formativa e, seguramente, alguns interessados na vertente comercial. E o turismo equestre é tudo isso. O motor que faz mover um conjunto de atividades em volta do tema cavalo e que se baseia na deslocação de visitantes para um determinado local, de uma forma o mais simplista, mas pragmática possível. Se o cidadão A for ao local B, por mais perto ou longe que fique, então já estamos perante turismo. E se essa deslocação for para ver ou comprar um cavalo, para competir numa qualquer prova equestre ou apenas para ver uma prova, ou um concorrente, ou simplesmente para um passeio a cavalo, então já podemos começar a equacionar se estamos perante turismo equestre. Se pensarmos deste modo, por incrível que pareça, o embrião para o almejado crescimento já está conseguido com essa simples visita ou outra análoga. Agora é trabalhar para que, uma vez o visitante presente no local, lhe consigamos despertar interesse para as outras ofertas que lhe podemos proporcionar, de forma direta ou através de parceiros, e que as entidades locais e nacionais que supervisionam e promovem o setor e a economia em geral estejam atentas a esses fluxos e que com eles criem e fomentem oportunidades de investimentos, tanto nacionais como internacionais, e programas que permitam alavancar as necessárias, cada vez mais necessárias, ações promocionais, tanto específicas e dirigidas ao mundo equestre, como generalistas e integradas nas ações de promoção global, com vista a criar a apetência para novos públicos. Todos nos recordamos da célebre andota do supervendedor. Aqui é mais ou menos o mesmo. Ter oferta para conseguir vender, saber cativar para conseguir fidelizar para permitir crescer e evoluir. É que o cavalo é um animal que alia a sua nobreza ímpar a um conjunto de qualidades, algumas porventura ainda por descobrir, que fazem com que a sua utilização hoje vá desde o trabalho ao desporto e do lazer à saúde. E são cada vez as áreas em que estudos científicos apontam para a importância da convivência com equídeos na superação de determinadas enfermidades. Fruto dessas qualidades, não espanta, por isso, perceber que em torno do mundo do cavalo se possam mover elevadas quantias. Daí, outra das questões que deixo tem a ver com o tipo de turista que queremos atrair e como saber captar os clientes com elevado poder de compra, conhecendo os seus gostos e forma de estar, por forma a que em Portugal se sintam bem, seguros e confiantes. A confiança, nesta como em qualquer outra relação, será um dos segredos em termos de cultivar, preservar e fomentar se queremos que o setor seja economicamente viável e financeiramente atrativo. E aí, aprendendo com os erros do passado, creio que estaremos no bom caminho para fazer face a outros mercados mundiais economicamente mais fortes e competitivos e que dispõem de verbas e apoios ainda impensáveis para realidades como a do nosso país. Com este crescimento do turismo equestre, estamos também a dar um passo importante para o reforço da coesão territorial e para a dinamização do interior, se é que poderemos falar em interior num país que tem 200 km de largura, pelo que prefiro chamar-lhes zonas de baixa densidade ou que têm vindo a ser fustigadas pela desertificação, passando as pessoas para o litoral ou as grandes cidades e também para atenuar a sazonalidade, uma vez que estamos perante uma atratividade que, com as condições adequadas, pode receber visitantes ao longo de todo o ano e em todo o território. Deste modo, e tal como aflorei anteriormente, o turismo equestre pode servir como umbrella para o desenvolvimento de outras atividades relacionadas ou não com o mundo cavalo e, numa lógica de cross-selling, dinamizar outras atividades turísticas, aliás, como já foi aqui referido, tanto da parte de hotelaria, enoturismo, gastronomia, visitação de espaços, enfim. Com este desidrato presente e com a incrementação de políticas firmes, racionais, planeadas de dinamização e crescimento, estaremos a passar do turismo a cavalo para o turismo do cavalo. E essa pequena alteração semântica faz toda a diferença. É certo que ainda muito há para fazer
E embora tivesse muito mais para dizer, não só não quero monopolizar o painel, como entendo que o tema é tão importante que não se esgota numa mera troca de opiniões, salutar e necessária, como é lógica, mas que carece de aprofundamento e de um permanente acompanhamento, de um benchmarking territorial permanente, por forma a enfrentarmos concorrentes diretos, como, por exemplo, a nossa vizinha Espanha e, em particular, a Andaluzia, a Normandia, com o trabalho notável que se tem vindo a fazer há várias décadas em França, Itália e o impulso crescente que algumas regiões estão a dar à fileira do cavalo, o centro e norte da Europa e as suas competições e complexos de treino e de alto rendimento de excelência. Isto só para citar alguns exemplos. Mas também estarmos atentos aos mercados e economias emergentes que já começam a despertar para a realidade do mundo equestre e que podem ser um importante obstáculo à afirmação de Portugal como o destino de excelência para esse mesmo mundo equestre. Temos a vantagem da história, da cultura, do conhecimento, do reconhecimento internacional desse saber secular, oriundo desde os tempos dos grandes tratadistas e dos grandes mestres. Desta nossa forma tão peculiar e de ser e de receber, de ser hospitaleiros, mas também a segurança, da proximidade interna, de excelentes vias de ligação e do custo de vida que nos torna apetecíveis e extremamente competitivos quando comparados com outros mercados. Temos o clima e a gastronomia de excelência. Temos 4 raças autóctones cientificamente reconhecidas, a par da criação de outras raças não nacionais. Temos eventos importantes e reconhecidos, tanto a nível nacional como internacional, e que se desenvolvem de norte a sul do país. E, sobretudo, porque partimos mais tarde, temos espaço para criar, inovar e crescer. Exemplo disso são os novos projetos de centros de alto rendimento que estão na calha para serem construídos. Mas também há riscos e, por isso, nós, na Companhia das Lesírias e na Cavalaria de Alter, temos uma permanente monitorização através da análise SWOT com vista ao desenvolvimento e crescimento sustentado de todas as atividades que possam contribuir para o progresso do turismo equestre e fazer dele não um subproduto, mas uma verdadeira unidade de negócio alicerçada no profissionalismo e na especialização criteriosa, tanto técnica como académica, sem complacência para com os experts de saber feito ou especialistas em tudologia. Urge, a terminar, saber articular com espírito de entreajuda e de partilha de conhecimento. Saber unir, agregar e lançar mão, tal como estamos a fazer, das oportunidades de promoção internacional e de recuperação e valorização dos espaços, de que creio ser um bom exemplo que foi feito nos últimos anos e de forma integrada e multidisciplinar na Cavalaria de Alter e se está a fazer na Companhia das Lesírias no Polo de Braço de Prata. E, por último, sensibilizar os operadores turísticos para a importância de lançarem pacotes turísticos especificamente destinados ao turismo equestre nas suas diversas vertentes. Temos um diamante em bruto e ainda com muitas facetas por lapidar, que a ânsia de concluir uma lapidação rápida não nos afaste de um trabalho criterioso e não destrua todo o enorme potencial económico que o setor pode aportar, porque não tenhamos ilusões, é de economia na sua vertente mais vasta que se trata. Eu acredito no futuro, eu acredito no turismo equestre como fator de sucesso. Muito obrigada pela atenção. Muito obrigado, Engenheira Isabel Vinagre. Realmente, como estava a dizer, e estava a fazer, e já antes o Dr. Veiga Maltês tinha salientado essa diferença entre do cavalo a cavalo, e apresentando outro dos nossos convidados, neste caso, o Dr. Diogo Lima Maier, que podemos dizer que é a cavalo, não é? O turismo a cavalo, e num conceito inovador, mas com alguns anos, que é do eco-resort. Exato. Está ligado? Está ligado. Muito obrigado pelo convite à Revista Equitação, à Federação, pela organização deste congresso tão importante. Sim, o que eu gostaria de começar por dizer que falar de turismo equestre podemos abordá-lo de enormes perspectivas e eu acho que é muito importante potenciais investidores que estejam aqui a pensar até entrar nesta área, que não há um único produto de turismo equestre. Portanto, nós no Monte Velho, e eu preparei uma pequena apresentação que vou tentar ser muito rápido, em 5 minutos, explicar um bocadinho aquilo que é o nosso projeto, mas nós montámos um projeto muito autêntico, à nossa medida, que não fazíamos ideia se iria ter sucesso ou não, um projeto muito familiar,
e constatámos que o turismo equestre, de facto, na zona do Alentejo, onde nós estamos, em Arraiolos, tinha um potencial brutal. E eu tenho o privilégio de ter uma equipa à minha volta super profissional, e é com muito agrado que vejo pessoas virem do mundo inteiro. Esta semana temos pessoas que vieram da Nova Zelândia, portanto temos o hotel cheio, portanto eu vim para cá, que vieram da Nova Zelândia, Lisboa, Montevelho, e voltam para a Nova Zelândia e ficam completamente encantadas não só com Portugal, com o nosso cavalo. E era um bocadinho isso que eu gostava de falar. Vou tentar ser muito rápido, se me permitem. Então, fazer um pequeno enquadramento histórico do Montevelho. Portanto, tudo começa com o meu pai, tenho a sorte de ter o nome dele, o arquiteto Diogo Lima Maier. O meu pai, até aos 40 anos, este ano faz 70, até aos 40 anos nunca tinha visto um cavalo. Tem uma carreira de muito sucesso na arquitetura e quando tinha 40 anos ele teve um problema de coração derivado do stress da sua atividade profissional, sobretudo depois de ter ganho o concurso de construir as agências do BCP. Não aguentou a pressão, portanto ele tinha um pequeno escritório com 5 arquitetos e de repente já tinha uma estrutura de 80 arquitetos a trabalhar com ele. Não aguentou a pressão e teve um problema de coração, felizmente não foi nada de grave, e o médico que o seguiu disse: Diogo, você tem que encontrar rapidamente um hobby para descontrair, para a sua vida ser mais equilibrada. E o meu pai disse: então, mas o quê? Vou jogar golfe? Vou comprar um barco? Não, compra um cavalo. E esse médico era o Miguel Quina, basicamente mudou a vida do meu pai e da família até aos dias de hoje. Nessa altura, o meu pai, de facto, e é engraçado termos aqui a diretora da Companhia das Lesírias, porque passado uma semana dessa consulta médica, o meu pai vai com um primo à Companhia das Lesírias, justamente, comprar o seu primeiro cavalo, o Embaixador, um filho do Maravilha, e esse cavalo mudou realmente a vida da minha família. Nós costumamos dizer que o Montevelho existe por causa de uma receita médica, e é puramente verdade. A partir daí, o meu pai, vou tentar ser muito rápido, portanto, mete esse cavalo, esse Embaixador, num centro hípico ao pé de nossa casa, em Sintra, na Quinta do Pombal, que na altura era frequentada pelo João Pedro Rodrigues. Temos aqui o Kiko também, não sei se na altura já ia lá também à Quinta do Pombal. E o Pedro Iglesias de Oliveira, que foi o professor, basicamente o primeiro professor do meu pai, e que lhe incutiu este bicho, esta paixão pelos cavalos. É uma longa história, mas basicamente a partir daí é uma paixão louca pelos cavalos. O meu pai costuma dizer que trabalhou ainda mais, mas passou a ter uma vida mais equilibrada. Chegava a casa às 9 da noite e das 9 até à meia-noite ia para a Quinta do Pombal montar. E foi a partir daí que nasceu realmente esta paixão pelos cavalos. Pouco tempo depois, ele junta-se com 2 amigos, o João Arruda e justamente o Pedro Iglesias de Oliveira, e vão à Codelaria de Alter, estamos a falar em 93, comprar 3 éguas para formar uma pequena codelaria. E, portanto, tudo começou a partir daí. Infelizmente, o João Arruda, um ano mais tarde, falece, e o Pedro Iglesias de Oliveira não tinha condições para depois continuar com a codelaria, e o meu pai acabou por ficar o único sócio daquelas éguas. E a partir daí surgiu a hipótese de comprar uma propriedade no Alentejo, a herdade do Montevelho, e a partir daí o Montevelho passou a ser, no fundo, o centro da família onde nós criávamos cavalos lusitanos. Mostro algumas imagens do monte, um sítio realmente muito bonito, uma propriedade com cerca de 240 hectares, sempre com uma procura de criar um cavalo muito fiel à raça. Algo que foi muito importante para a história do Montevelho foi a notoriedade que alcançámos com os concursos morfológicos. Aqui tem uma égua, a Queixosa, que foi campeã dos campeões e que deu muita notoriedade à nossa marca até aos dias de hoje. Embora não tenha sido, nem é, o objetivo principal da nossa codelaria, somos uma codelaria muito mais virada para a parte funcional, mas não há dúvida nenhuma que o Montevelho ganhou muita notoriedade com os prémios que ganhámos nestes concursos associados à raça. Acontece que, de facto, uma codelaria per si é muito difícil ser sustentável, muito difícil. Há pouco falava com a Isabel sobre isso, que é muito difícil encontrar um modelo económico para uma codelaria estar no break-even. E a nossa não fugia à regra. Portanto, o que acontecia é que, até há 10 anos atrás, portanto, chegávamos ao final do ano e o meu pai dizia, nós somos 5 filhos, eu sou
o maluquinho pelos cavalos, digamos assim. E o meu pai dizia: Diogo, temos que vender algum cavalo porque as contas não estão equilibradas. E depois havia pressão da minha mãe porque chegávamos ao final do ano e o meu pai tinha que injetar dinheiro, as poupanças dele, para pagar a codelaria. E nós, basicamente, somos uma família que pensamos bastante a longo prazo. Chegámos à conclusão que, de facto, o modelo que tínhamos no Montevelho não era um modelo sustentável. E, portanto, precisávamos de fazer alguma coisa rapidamente, numa perspectiva de longo prazo, para que o Montevelho pudesse durar 2, 3, 5 gerações ou mais, digamos assim. E é aí que surge a ideia de criarmos o turismo equestre. Nós já tínhamos várias infraestruturas, já tínhamos uma marca, a começar pela marca, já tínhamos picadeiros, já tínhamos boxes, já tínhamos cavalos. Basicamente faltava a parte do hotel, digamos assim. E surge aí, e é importante também referir, sem qualquer tipo de apoio estatal, portanto só com as finanças da família, decidimos fazer um hotel. Começámos com um modelo mais pequenino e, passado 2 anos, aumentámos. Neste momento temos 10 quartos. Portanto, nós conseguimos albergar no Montevelho todas as semanas até 20 pessoas. O meu pai, pronto, sendo arquiteto, obviamente, aproveitou toda a sua experiência ao serviço deste projeto no Montevelho. Mostro-vos aqui algumas imagens e todo o conceito que nós pensámos foi criar um produto fundamentalmente virado para a dressage. Portanto, já era também um pouco a nossa seleção, já era essa, já criávamos cavalos para dressage, já competíamos em provas de dressage, e foi com uma enorme surpresa que vimos que, de repente, vinham pessoas do mundo inteiro para montar o nosso cavalo. Obviamente, eu não posso esconder isso. Durante 2 anos, andei com o meu irmão Francisco a percorrer o mundo inteiro à procura de quem é que nos poderia representar nos vários países, nos Estados Unidos, na Austrália. Agora estive no Canadá, temos uma nova agência que nos representa no Canadá, e neste momento temos praticamente, portanto, nos países importantes, do G8, temos uma agência em cada um desses países a representar o Montevelho. Portanto, nós atualmente temos a capacidade de receber cavaleiros de qualquer nível, portanto, desde beginners que nunca montaram, são as mais difíceis porque vêm com uma expectativa muito alta e tornam o desafio muito grande à nossa equipa, até cavaleiros de grande prémio que vêm montar com o João, o nosso cavaleiro, para, no fundo, aperfeiçoarem a sua técnica. Para além disso, temos uma outra vertente dos passeios a cavalo. Ao todo, estamos a falar de 30 cavalos que estão associados a este projeto, portanto, cerca de 20 para as lições e outros 10, sobretudo cavalos castrados, que fazem os passeios no campo. E, obviamente, nós temos a sorte do Alentejo ser muito bonito. A nossa propriedade tem 240 hectares, mas depois temos a sorte de todos os nossos vizinhos deixarem-nos ir para passear os cavalos para essas zonas. E depois surge aquilo que é um bocadinho o meu brinquedo, um bocadinho a minha paixão, que é a competição. A competição sempre foi um sonho que eu tinha. Eu ponho aqui esta frase: sonhar não paga impostos. Era uma frase que um professor da Católica me dizia sempre. E eu tinha realmente o sonho de algum dia levar um cavalo do Montevelho aos Jogos Olímpicos. Conseguimos, em Tóquio. Infelizmente não foi a prestação que nós queríamos e poderíamos ambicionar chegar aos 10 primeiros, não foi possível, fica para uma próxima. Mas para falar que o Montevelho tem também muito um compromisso de potenciar talento nacional. O João, um rapaz de Serpa que apareceu no Montevelho como estagiário aos 17 anos, neste momento tem 28, foi integralmente formado por nós no Montevelho, com um cavalo criado por nós, neste caso aqui o Equador, e hoje em dia a parte da competição é uma parte que é muito difícil, que é muito onerosa, mas que é absolutamente fundamental no Montevelho e da qual nós não prescindimos. Porquê? Porque atesta muito aquilo que nós estamos a fazer, permite-nos comparar com aquilo que é feito lá fora e, por outro lado, dá, obviamente, uma notoriedade à nossa marca que seria difícil de atingir se não fosse a competição. O Carl Lester surge também um pouco como um sonho, quando a minha família achava que era impossível nós irmos a Tóquio, e eu meti na cabeça que o Carl tinha que entrar na nossa equipa para fazer acreditar toda a gente que era possível. E demorei 3 anos até conseguir, mas lá conseguimos convencê-lo com muita persistência a poder treinar o João, e a verdade é que tornou tudo mais possível e tudo não mais fácil, porque o caminho foi muito, muito difícil, mas obviamente uma pessoa com a notoriedade do Carl Lester mostrou que era possível chegar lá, e a verdade é que o Equador tem
ainda hoje os recordes de grande prémio do cavalo lusitano e os recordes portugueses de um cavalo em grande prémio. Falar, para terminar, um pouco daquilo que eu considero que é o triângulo do Monte Velho. O que é o nosso triângulo? Temos uma cavalaria com 30 anos, com uma marca com 30 anos, que acaba por fornecer os cavalos para a alta competição. A alta competição dá uma notoriedade à nossa marca que permite que toda uma comunidade de cavaleiros de dressage venham ao Monte Velho montar os nossos cavalos. Portanto, é, digamos, um circuito muito dinâmico e que é muito complementar. Portanto, o turismo equestre não funcionava sem a cavalaria. A alta competição poderia, se calhar, ser aqui o pilar que não estivesse aqui, mas é aquele que torna o nosso projeto diferenciador e que nos permite sonhar um pouco mais alto. Para terminar, faço aqui uma pequena análise SWOT, de quais é que são as nossas forças. Portanto, numa marca com 30 anos, temos uma tradição de potenciar talento português, o João é o melhor exemplo, temos uma nova geração de cavaleiros a aparecerem, que eu acredito muito também. Uma equipa internacional, portanto, para vos dar um exemplo, nós temos 5 professores a dar aulas e o João é o único português. Portanto, temos uma professora suíça, temos uma professora dinamarquesa, temos uma professora sueca e temos a capacidade de dar aulas neste momento em 5 línguas diferentes. Portanto, a nossa instrutora suíça, que foi a última que se juntou à equipa, fala alemão e, portanto, nós podemos dar aulas em alemão fluentemente. Depois, o nosso sistema de treino, portanto, o Monte Velho tem um sistema de treino que é transversal aos vários professores que ali estão. O destino de Portugal já foi várias vezes falado aqui hoje. E o facto de apenas e só usarmos cavalos lusitanos. Portanto, este negócio não funcionava de todo com outro tipo de cavalo. Porquê? Porque o nosso cavalo é o único que perdoa erros, que aceita ser montado de manhã por um beginner e à tarde por um cavaleiro mais avançado, que permite uma meia paragem mais forte, que permite uma... Enfim, é um cavalo realmente único e se não fosse o cavalo lusitano, o nosso negócio não era possível. Em termos de oportunidades, aqui mais numa perspectiva de competição, Portugal tem que ter a capacidade de atrair investimentos externos. Isto aqui é algo que já disse várias vezes até ao Presidente da Federação, que aqui está, que temos que conseguir atrair investidores para o nosso país. São muito poucos, contam-se pelos dedos, aqueles que têm investido em Portugal, nomeadamente a Cristina, a dona do Rubi, os que investiram no Equador, mas se nós conseguirmos trazer mais investidores para Portugal, acho que para Portugal vai ser incrível. Veja-se aquilo que a Cristina, por exemplo, fez com o Rubi, que ainda hoje todos temos que lhe agradecer. Por outro lado, acho que há muito para melhorar em termos de como vendemos Portugal no exterior. Portanto, eu ponho aqui o marketing internacional. Portugal ainda, às vezes, vêm americanas a Portugal e acham que Portugal é quase como um município de Espanha. Portanto, temos que vender Portugal melhor lá fora. E isso é algo que deve ser dito ao turismo de Portugal. Para finalizar, acho que há novos mercados emergentes, eu diria os mercados árabes e os mercados asiáticos, são mercados que têm um enorme potencial para o turismo equestre e para o cavalo lusitano. Para terminar, em termos de fraquezas, temos aqui vários operadores de turismo equestre, como o Zé Ribeira sabe, as matérias-primas este ano quase que triplicaram, a dificuldade que temos, por exemplo, de encontrar feno em Portugal é muito difícil e, portanto, isso é uma fraqueza que nós temos em Portugal, neste momento. A dificuldade de recrutar pessoal é muito difícil e daí, como dizia há pouco, a minha equipa, praticamente 80% não são portugueses e não é porque eu quero, é porque é muito difícil recrutarmos em Portugal. Depois, de facto, a distância que temos para o centro da Europa, isto mais aqui numa perspectiva de alta competição. Em termos de ameaças... que é muito... Portanto, eu estou a falar aqui um bocadinho do Monte Velho. Isto é um negócio muito difícil e muito exigente. No Monte Velho estamos a falar, neste momento, de 27 pessoas que trabalham em full-time neste projeto, entre gestão, entre serviço do hotel, professores, tratadores, treinadores. Portanto, é um negócio muito exigente e que, face ao sucesso que temos tido, mete-me muita pressão de nós conseguirmos manter sempre os padrões de qualidade ao longo do tempo. Uma dificuldade que nós temos neste momento é de conseguirmos comprar cavalos para conseguir alimentar e continuar a alimentar o nosso projeto. Ponho aqui também a piroplasmose, mais numa perspectiva da cavalaria e diria uma outra ameaça, digamos assim, que tem que ver com o bem-estar animal. Portanto, cada vez mais está a haver uma pressão dos, digamos, animalistas e isso é algo que me preocupa. Hoje foi publicado um documentário de um dos maiores operadores da dressagem a nível mundial,
que é completamente arrasador à forma como ele lida com os cavalos. E há uma ameaça porque há um pouco, pode haver um pouco uma tendência dos agentes de porem tudo um pouco no mesmo saco. Há essa organização, a PETA, que está a ganhar muita força lá fora e, portanto, temos que tentar ao máximo vender o bem-estar animal para que este nosso negócio possa continuar. Muito obrigado. Obrigado, Diogo. Vamos andando e agora então chegamos a outra realidade, neste caso da Turihab, não é? Que tem a ver com uma dimensão de património, de exploração de património de uma região alargada, que ainda por cima foi-se alargando ainda mais, e que também, de certa forma, também tem o cavalo como meio turístico, digamos assim. A todos, bom dia e muito obrigado à organização pelo convite, à Federação Equestre, a muitos dos amigos aqui presentes, aos seus autarcas. Aquilo que eu tenho para dizer vai ser muito breve, uma vez que, no fundo, isto é uma forma de expressar as nossas experiências, e a minha experiência com o cavalo vem desde o início de um outro programa que tem a ver com a Turihab, porque a Turihab é presidente dessa associação, da ADRIL, da Associação de Desenvolvimento Rural Integrado do Lima, e do lançamento do programa LÍDER, o programa LÍDER que foi há 30 anos. E quando desenhámos o projeto para o Val do Lima, e pensámos em projetos âncora para dinamizarem e catapultarem o turismo e o desenvolvimento rural, pensámos no cavalo. E pensámos no cavalo e, por que não, nas corridas de cavalos. Então lançámos um projeto, na altura, inovador, que era conseguirmos fazer as corridas de cavalos e financiar um hipódromo e desenvolver toda essa relação com o cavalo. Já havia ali criação de cavalos por sangues em Ponte Lima. Portanto, foi um projeto ambicioso, que também fomos abordados pelo seu promotor, também entusiasta, e que realmente levou à criação das corridas de cavalos. E foi um projeto que se foi dinamizando, foi crescendo, mas a certa altura enfrentámos um problema, que eram as apostas. Não há corridas de cavalos se não existirem apostas. E então começou a saga de se conseguir aprovar as apostas em Portugal. Não ganhámos a corrida, porque apesar de ter estado na Assembleia da República, todos conhecem a saga, e, portanto, apesar depois de terem havido algumas outras iniciativas que se desenharam noutros municípios, as apostas não avançaram. As apostas são um património, e o jogo é um património e um monopólio na nossa terra, e, portanto, das duas, uma é que esta coisa das apostas em cavalos sai fora da lotaria e sai fora da raspadinha. Portanto, é preciso ter especialistas, é preciso ter experts nesta área, e, portanto, isso era algo que era preciso formar e criar de raiz, e, portanto, foi essa a razão porque não vingaram as corridas de cavalos. Mas vingaram outras, vingou o gosto pelo cavalo, e criaram-se os centros hípicos, e a nível nacional proliferaram os centros hípicos, e em Ponte Lima em particular, está aqui o seu grande representante entusiasta, já se falou no nome do Pimenta, do Filipe Pimenta, que continua a ser a grande figura do cavalo em Ponte Lima e da Feira do Cavalo, naturalmente com o apoio, fortíssimo apoio da Câmara Municipal. E com este intercâmbio com a Gauguin, que desde o início José Veiga Maltês apoiou 100%, e esta relação que é interessante na Feira do Cavalo da Gauguin, a Feira do Cavalo de Ponte Lima, que são duas feiras, mas cada uma tem as suas características próprias, específicas, e que não se canibalizam e, pelo contrário, são complementares. Uma está, quem quiser ver, a entrada de Ponte Lima tem a promoção da Feira da Gauguin, e vice-versa,
Na Gogã também tem a promoção da Feira de Ponte Lima. Isto é importante referir porque estes projetos consolidam-se com parceria. Mas este interesse da Turiab pelo cavalo e pelo turismo equestre em particular foi lançado pelo Turismo de Portugal. Um dia veio ter connosco: porque é que não se consegue fazer turismo equestre em Portugal? Porque é que não realizam um projeto de turismo equestre? Foi um desafio e nessa altura pusemos a peito um conjunto de ações e lançámos um projeto para o Alto Minho. Tínhamos que eleger uma área específica e aquela que elegemos foi o Alto Minho, de forma a criarmos um conjunto de circuitos, um conjunto de etapas e tentarmos motivar quem pudesse se interessar pelo turismo equestre e ver se realmente a nível nacional o Turismo de Portugal começava a organizar a legislação própria e por aquilo que eu vejo e aqui assisti ao início destes trabalhos ainda estamos a partir pedra, segundo o que o José Veiga Maltês nos falou há pouco. E as imagens que eu trazia, eu estava a querer projetar de início, têm a ver com esse projeto, com essa ideia inicial, associando o património, associando as casas, associando os solares aos passeios a cavalo e ao turismo equestre. Ele hoje é uma realidade em muitas das nossas casas que são nossas associadas. Algumas são criadoras de cavalos e também têm associado o turismo equestre. E, portanto, fazem aquilo que o Lima Maia acabou agora de dizer, não neste sentido profissionalismo realmente extraordinário, mas têm a complementaridade, o turismo equestre é uma complementaridade do alojamento. Ali o alojamento é uma complementaridade do cavalo. No nosso caso é o contrário, mas funciona. E, portanto, as casas têm essa valência que cada vez é mais apelativa, cada vez é mais interessante para aqueles que escolhem um turismo diferente, que é o turismo de família, o turismo de campo, o turismo, enfim, de interior e turismo personalizado. O cavalo está sempre associado também a um turismo personalizado. Tem que ser acompanhado, tem que haver toda uma estrutura, nem que seja mínima estrutura, para poder ter essa capacidade de ter essa oferta. Portanto, a minha presença aqui não tem outro sentido que não seja fazer esta ligação entre o turismo de habitação, as experiências que temos nas nossas casas e a mais-valia que representa o cavalo e o turismo equestre nessas mesmas casas. E, portanto, é um incentivo que nós temos. Temos estado presentes em termos de associação, em vários fóruns, e somos, enfim, conhecedores de outras iniciativas, como é o caso, por exemplo, do selo do cavalo, que foi uma iniciativa que nasceu em Viana do Castelo, que até na altura levou a Federação a estar lá presente com a Andréa Pereira e que está associado ao Garrano, que nasceu associado ao Garrano. O Garrano, que é outro cavalo que autóctone e que é um cavalo extraordinário para o turismo equestre. Falamos aqui do lusitano. Eu tenho uma égua lusitana, também tenho uns póneis, portanto o lusitano é realmente o cavalo real de Portugal, mas o pónei, que não é pónei, mas é o garrano, é um cavalo de excelência do nosso Parque Nacional, dos nossos montes minhotos, e que hoje também é um cavalo utilizado com grande forma para o turismo equestre. Portanto, já temos alguns operadores, digamos assim, que funcionam muitíssimo bem, associados a operadores estrangeiros,
e que têm esses passeios a cavalo perfeitamente organizados no nosso território. Portanto, esta relação é uma relação muito importante e muito interessante. Não sei se valerá a pena fazer a projeção, porque no fundo vai... Eu sugeria que se calhar... O tempo é escasso e por exatamente. Nós já estamos, enfim, para lá do que era razoável, portanto eu omito-me de fazer essa projeção, apesar de ser bonita e ter uma música celta, de gaita de foles, que nos levanta a moral e a alma. Portanto, muito obrigado pela vossa assistência. Agradeço-lhe imenso não se passar o vídeo agora, pela única razão que senão a nossa mesa de redonda terá pouco. Mas, nesse sentido, então agora chegamos ao Dr. Rui Losa, da Câmara Municipal de Esposende, que no fundo é o projeto mais recente que aqui temos, e deste conceito do Portugal Equestrian. Muito boa tarde a todos e a todas. Desde já agradecer o convite, cumprimentar aqui os meus colegas de painel, cumprimentar o Sr. Presidente da Federação, o Presidente da Câmara, o Vice-Presidente da Câmara de Aveiro, o colega, a Revista Equitação, todas as associações, todos presentes. É um gosto estar aqui convosco para partilhar um projeto que, pelo que eu tenho estado aqui a ouvir e atento a todos os projetos, logicamente que o município de Esposende é um projeto muito mais recente, ao contrário daqui dos colegas e com todo a história e todo o potencial à volta do turismo equestre que têm demonstrado. Como eu digo, Esposende é muito mais recente em termos de estratégia de visão ao nível do turismo equestre. Esposende, dar-vos nota que tem cerca de 2, 3 centros equestres, porque um deles não se sabe muito bem, que é ali na fronteira entre Esposende e Barcelos, e portanto nós, como não estamos a competir com ninguém, como já foi aqui dito, e muito bem, nós estamos a cooperar. Nós temos 3 centros equestres, portanto o Clube Hípico do Norte, a Quinta Mata Brava e a Equival. E, portanto, em 2017, quando da chegada da minha pessoa à variação, enquanto responsável pelo desporto, e como também aqui já foi referenciado, isto, gostar-se dos cavalos, ou gosta ou não se gosta. E a questão de gostar tem muito a ver com a implementação do projeto ou da estratégia de desenvolvimento desportivo, no caso, para um município, como também já foi aqui referenciado por outros municípios, que Esposende não tinha um historial, não tinha uma estratégia e, portanto, nós, enquanto município, achamos, e mediante a aposta que foi feita, o turismo equestre seria uma grande aposta e uma visão enquadrada com a análise que foi feita, a tal análise SWOT que todos nós fazemos, para quando tomamos decisões, podermos enquadrar e definir uma estratégia. E o município de Esposende teve esse arrojo, não foi fácil. Esposende, para quem conhece, está muito bem localizada, está junto ao mar, portanto estamos próximo do aeroporto, estamos próximo da Galiza, estamos estrategicamente bem posicionados e a nossa visão foi mesmo pensar nessa estratégia, atendendo às várias condições e à visão de médio e longo prazo. E então contactamos, no caso, os centros hípicos, nós fomos trabalhando, dar nota também que Esposende já tem uma grande tradição numa área que é o turismo de equitação terapêutica e, portanto, já lá vão 15 anos de atividade, mas isso para nós não chegava. Não tinha uma estratégia, como todos nós aqui também estamos presentes a defender, que tem que haver uma linha orientadora, todos cooperarem, todos trabalharem para o mesmo sentido e, portanto, nós chamamos algum dos players ao município e fizemos essa reunião. No caso, nós vamos pegar aqui no caso do Clube Hípico do Norte, porque o Clube Hípico do Norte tem uma visibilidade em termos de turismo equestre considerável neste momento e vou-vos dar esse exemplo como um grande exemplo, sendo que é um exemplo de pouco tempo
em que conseguimos conjuntamente chegar a um objetivo que neste momento nós nos orgulhamos. E, portanto, não só do turismo Portugal Equestrian, mas também dar-vos nota também do outro projeto que neste momento já tem outra designação, também para vocês perceberem qual foi a evolução, ou a evolução tão rápida quanto foi possível para que nós possamos atingir o grau de qualidade que nós já chegamos. À data, em 2018, portanto, nós reunimos, houve uma pretensão atendendo às instalações que nós tínhamos no Concelho de Esposende, através do Clube Hípico do Norte, e foi-nos, em reunião, eu fiz uma pergunta muito direta à família Barros, tal como o Pimenta, que também é o embaixador do Concelho de Ponte Lima, dos Cavalos, em Esposende, a família Barros também é uma das famílias que tem como embaixadores representação de Esposende a nível nacional e internacional. E então, nessa conversa com a família Barros, nós chegamos aqui e a minha pergunta foi muito direta. O que é que nós pretendemos e de que forma podemos chegar? Eu quero apostar para além de toda a estratégia de desenvolvimento desportivo, porque para um concelho como o de Esposende, que, e peço desculpa agora a expressão que vou utilizar, via-se os cavalos num conceito muito pequenino, num conceito a terra dos burros, ou ali a zona onde tinham os burros, e transformar essa imagem numa imagem de potencial de trazer a Esposende e de potenciar Esposende como uma terra de turismo desportivo. E então, nesse sentido, fizemos essa reunião, tivemos todo um trabalho de base. O Clube Hípico do Norte fez um trabalho excepcional e aí também, para dar o enquadramento aos meus colegas da associação, nós lembrámos que sozinhos nós éramos muito pequeninos para conseguir ter um concurso, porque essa foi a primeira pretensão. Nós queríamos, o município de Esposende, e em parceria com o Clube Hípico do Norte, queria ter um concurso internacional de salto. E então, o que é que nós pensamos? Nós sozinhos somos muito pequeninos, quem é que conhece Esposende? Nós não temos peso nenhum, e então vamos ter que aliar a outros municípios ou tentar articular e cooperar com outros municípios para que isso fosse uma realidade. Então assim o fizemos. Falámos com Ponte Lima, Barcelos, Pedras Salgadas no caso, tentámos criar uma rota em que potenciássemos todo esse potencial do turismo desportivo e lá conseguimos. Logicamente, quando se fala de turismo equestre, ou turismo desportivo equestre, nós, Esposende, teria que ter, para além dos passeios a cavalo, como já foi aqui, nós temos várias variantes, mas o turismo de competição, logicamente, que terá e tem sempre um peso muito considerável no município de Esposende e foi por aí que nós avançamos. Criamos o primeiro CIC, portanto, teve um impacto muito grande. Dar-vos nota, e aqui também acho que é importante dizer, a cooperação não só do município, ou o querer do município, mas também a cooperação entre o privado e o público. Cada vez mais, e também ouvi aqui os colegas já a dizer, por vezes o investimento apenas privado é muito difícil. E isto tem que haver uma abertura em termos de uma visão estratégica, não só ao nível local, mas também nacional, como também muitos de vocês já referiram, mas ao nível do município de Esposende nós tivemos essa abertura. Nós acho que, pela visão, não podemos deixar só um privado avançar, o município tem a obrigação, digamos assim, de estar ao lado dos privados, de apoiar os privados para que todos juntos consigamos chegar ao objetivo final, que é promover o destino, o local ou o país em termos internacionais. E foi nesse caso que nós juntamos ao Clube Hípico do Norte, criamos o CIC, implementamos. Neste momento, dar-vos nota que é um evento já de referência. Depois da primeira edição, muito trabalho houve a fazer. Falou-se muito aqui das instalações que são necessárias para dar o salto. Isto tem que ser um projeto de médio e longo prazo, com sustentabilidade, com visão, e aí tenho que dar os parabéns ao Clube Hípico do Norte pelo trabalho que fez, pelo trabalho que vai desenvolvendo, porque apenas o município é o player, é um dos players que está ao lado deles, e portanto neste momento tem uma visão completamente fora da caixa, pensar fora da caixa, tal como também aqui já foi apresentado. E portanto, neste momento, dar-vos nota que a visão passava pelo patamares. Nós tínhamos um plano de ação, a implementação de um concurso. Entretanto, a visibilidade foi
tão grande que nós tivemos um número na primeira edição desse concurso muito expectável, muito acima do que nós estávamos à espera. Porquê? Uma das questões também que nós depois em análise verificamos é a importância também da comunidade se rever neste turismo equestre, nos cavalos, na identidade do cavalo para o município e para a zona, e aquilo que eu referi de chamar os bulls, as pessoas foram verificar que isso não era verdade, que aquilo realmente trazia impacto para o concelho, trazia dimensão ao concelho, trazia nome a Esposende e trazia aquilo que todos nós esperamos, o impacto económico desejável. E a partir daí, isto é uma bola de neve, como vocês sabem. O primeiro foi-se fazendo, a qualidade foi aumentando. Entretanto, nós tivemos uma aposta em termos estratégicos para o desenvolvimento desse evento muito grande, que é termos a transmissão televisiva. Isso fez com que o evento também tivesse um impacto em termos de sponsors, de tentarmos trazer a esse evento novos sponsors, porque o município por si só não pode estar a suportar na totalidade todos os investimentos, e fez com que esse evento crescesse. Até que, peço desculpa, neste momento tivemos que alterar o conceito do evento. A questão de passar de um fim de semana para 2 fins de semana e criar o Summer Festival Equestrian Festival, ok? E então, neste momento está no ponto de viragem. Há um investimento da parte do privado, do clube hípico, de toda a estrutura, aumentou-se as instalações, aumentou-se toda a infraestrutura necessária e neste momento está no ponto de viragem. Neste momento podemos dizer que Esposende tem um dos melhores centros de prática desportiva equestre. O município está em parceria a desenvolver atividades em parceria, cada vez mais potenciando esse turismo desportivo, mas que toda esta evolução tem também o retorno, não só a nível nacional como internacional. Falou do turismo equestre e portanto, agora vou dedicar-me mais à parte que me falou de Portugal Equestrian. O Portugal Equestrian é um produto também que está inserido no Clube Hípico do Norte e, portanto, é uma marca já também que nós acolhemos e que também estamos a potenciar juntamente com o Clube Hípico do Norte e, portanto, essa marca, tal como em termos estratégicos que nós anteriormente já mencionámos, também tem a ver com a internacionalização. Portanto, tem a ver com trazer pessoas como vocês, também potenciam, trazer pessoas de países nórdicos, agora também asiáticos, cada vez mais esse público tem interesse em vir, a nível do Canadá, a nível dos Estados Unidos, é fundamental trazermos essas pessoas para o concelho para, juntamente com o Clube Hípico do Norte, nós potenciarmos este turismo desportivo equestre e cada vez mais potenciarmos não só Esposende, porque Esposende é uma migalha, como eu disse, mas potenciarmos Portugal, porque nós, Portugal, para o mundo, somos muito pequenos, tal como Esposende é muito pequeno para o nosso país e, portanto, em termos de cooperação, volto e termino dizendo isso, que a cooperação entre os municípios e as entidades privadas e o associativismo cada vez mais tem que ser mais forte para que ganhemos mais força junto das entidades e também deixo também e subscrevo as palavras do meu colega de Ponte Lima, que não pode ser de baixo para cima, mas também que tem que haver uma estratégia concertada de cima para baixo e que o próprio governo e todas as entidades possam estar em conjunto e trabalhar em conjunto, nomeadamente na legislação, em estratégia de desenvolvimento turístico, na promoção a nível internacional, mas que nós, como eu disse, sozinhos não somos capazes e também não adianta, na minha perspectiva, nós queremos ir mais à frente do que outros, nós temos que ir todos, independentemente do peso de cada um, todos juntos fazemos o tal turismo equestre português e eu acho que temos um potencial enorme e gigantesco em termos internacionais para trazer para Portugal, tal como aqui disse, que temos 10 anos para potenciar, mas temos que potenciá-lo sustentável. Porque eu dizia neste coffee break e partilhava com um colega que não vale a pena neste momento criarmos também um bolo ou um monstro exagerado e daqui a 10 anos depois também não conseguimos aguentar esse monstro que nós possamos criar e que esperemos que no futuro Esposende
o norte de Portugal, Portugal em todo, ser uma referência não só em termos desportivos, mas também ao nível do turismo equestre, que é essa a pretensão, e todos nós estamos aqui a debater esse espaço. Obrigado. Muito obrigado. A sessão vai longa, mas eu penso que neste caso específico o mais importante era realmente pessoas que têm experiência e alguma experiência de muito tempo nesta experiência, no fundo, que é o turismo equestre, poderem transmitir o que era a sua visão. Mas agora, para podermos ter um bocadinho, digamos, de mesa redonda, porque parece que a mesa do almoço espera-nos, não é? Mas para podermos ter um pouco, e eu penso que também, baseado na vossa experiência e apelando à vossa capacidade de síntese, perguntava, Engenheira Isabel Vinagre, uma experiência tão grande, digamos, ligada ao Estado, ligada ao turismo, ligada à gestão da coisa pública, como se costuma dizer, e agora no campo do turismo equestre e do cavalo, o que é para si urgente de fazer? Eu creio que há uma questão que eu acho que é fundamental. O produto existe, creio que ainda não está num estado de maturação suficiente em termos de estruturação do produto a nível nacional. Creio que não basta falar na complementaridade, é preciso que isso seja assumido intrinsecamente por cada um dos players no setor. Também é importante que, e já vi que está cá o Dr. João Portugal, portanto, meu colega de instituto, ainda que eu esteja agora noutras funções, que seja importante que, de facto, internamente o próprio Turismo Portugal, portanto, assuma também a importância do turismo equestre e que, à semelhança do que tem vindo a fazer e agora recentemente para o enoturismo, que agora também seja a vez do turismo equestre. Sei que é uma matéria, de facto, não é fácil, por tudo o que envolve, mas não tenho dúvidas nenhumas que, pelas condições que Portugal tem, que de facto é um produto que podemos considerar um produto turístico de excelência. E tem uma grande particularidade. É muito importante também estarmos representados, tal como a Cavalaria está e o Diogo também, através do Monte Velho, estarmos nos campeonatos internacionais, porque a visibilidade, de facto, é aí. É aí. As pessoas, e sobretudo com a força e com a capacidade que toda a máquina de marketing digital hoje que existe, e existe em todo esse mercado, Portugal aparece, e aparece com os seus cavaleiros, e isso é importante, porque as pessoas ficam curiosas para quererem vir conhecer. Eu tenho a dizer, por exemplo, relativamente à Cavalaria de Alter, eu quando cheguei à Companhia das Lusíadas, em várias reuniões de diretores, e inclusivamente com o Francisco Beja, que é o diretor das Cavalarias do Estado, eu dizia-lhe, eu vou pôr a cavalaria no mapa. E toda a gente olhava para mim e dizia que aquela mulher era louca. Mas pronto, o que é um facto é que, hoje em dia, em termos de publicações internacionais, a cavalaria de Alter aparece quase sempre. Porque isto é um trabalho que tem que ser feito. Sozinha, a Companhia das Lusíadas não tinha capacidade de fazer esse trabalho e tem que ser através das estruturas que existem para esse efeito. Designadamente, no caso de Alter, a Agência Regional de Promoção Turística. Porquê? Porque eles fazem toda a promoção internacional e é através deles que nós temos que fazer este trabalho. Mas, para concluir, acho que nós temos tudo para que dê certo. Só tenho receio, às vezes, e tal como disse, a ânsia de querer fazer muito depressa, podermos cometer erros que depois são insolúveis. Portanto, o caminho faz-se caminhando, não é fácil conseguir de imediato os resultados, até porque no caso, por exemplo, da Cavalaria de Alter, é uma interioridade terrível. Como o Diogo disse, tenho dificuldade em arranjar pessoal, então ali em Alter eu acho que aquilo é terrível, ainda é pior. Não sei, que aquilo parece que tem ali alguma coisa que não se conseguem reter as pessoas, para além de que não existem, não é?
E a Companhia das Lesírias fez um esforço muito grande, muito significativo na Codelaria de Alter, diga-se em bom da verdade, com o apoio do Estado português, é evidente, através do Turismo Portugal, com um programa que existia, que era o Valorizar, que fizemos a recuperação de toda a parte da visitação da Codelaria, e depois e a própria Companhia das Lesírias assumiu o investimento para recuperar a parte da Codelaria que não cabia naquele programa. E creio que neste momento a Codelaria de Alter deve ser quase de certeza que, em termos de Portugal, não tenho dúvida nenhuma, que é o espaço que tem melhores condições para o exercício do turismo em todas as suas vertentes, quer se formos mais para a vertente desportiva, quer mesmo no que normalmente chamamos de turismo equestre, portanto, utilizando os cavalos e as pessoas que querem fazer passeios e tudo isso. Espero que assim continue. Vamos ver. Esperemos que sim. E que cheguemos a bom porto. Obrigado. Com todos. Muito obrigado. Diogo, na análise SWOT que fez, já abordou, no fundo, esta questão do que é mais urgente. E então iria-lhe colocar a pergunta de outra forma. O que é que quem dirige, quem legisla, quem decide, no fundo, o que é que precisa ver que ainda não vê neste âmbito? Olha, eu a nível político tenho muito pouca experiência, ou nula mesmo. Aquilo que eu posso dizer é que o projeto do Monte Velho tem zero de apoios do Estado. Zero. E eu julgo que seria importante, porque obviamente há linhas de crédito, há os 2030, há a bazuca. Aquilo que nós vemos é que há uma dificuldade enorme dos agentes de se candidatarem a esses apoios. E a ideia que dá, ou que temos contactos na CCDR, ou temos contactos no turismo, ou temos contactos na Câmara, ou nada acontece. Portanto, isto é aquilo que nós sentimos. Posso dizer que estamos a tentar candidatar, mas sentimos que há assim uma nuvem e que as coisas são muito, muito difíceis de serem concretizadas. Portanto, temos aqui alguns políticos. O desafio que eu deixo é esse, é tentar, de alguma forma, tornar mais transparente e mais acessível para projetos com mérito, como o da Alter, como o da Câmara de Esposende, poderem continuar a crescer. Portanto, o desafio que eu tenho neste momento do Monte Velho é como é que nós poderemos continuar a crescer e como é que poderemos continuar a criar valor. Acho que criamos valor, mas poderemos criar ainda mais. E não posso dizer que de facto, se houvesse a possibilidade de termos um apoio do Estado que seja transparente, mas que apoie de facto projetos meritórios, não só o nosso, há N projetos meritórios em Portugal, e sentimos às vezes que esses fundos são desviados para projetos que não têm potencial nenhum noutras áreas. Portanto, não domino de forma nenhuma os meandros da política, constato que isso acontece. Em relação ao turismo equestre, constato que desde o governo do Passos Coelho não se fala de turismo equestre, não se voltou a falar. Portanto, a Ministra da Agricultura, Assunção Cristas, era a única que de facto ia lá fora, ia a feiras e viajava, e ia às codelarias. Um dia apareceu-me lá no Monte Velho como ministra porque queria ver o Monte Velho. Sinto que desde essa altura o turismo equestre nunca mais foi uma prioridade para os governos. Não quero estar aqui a fazer juízos de valores, mas é uma constatação que eu faço. E de uma maneira geral acho que o governo não entende o turismo equestre como um desígnio e como uma perspectiva de visão de futuro. E acho que de facto, a nível político, tem que haver uma força muito maior dada a esta área, porque de facto é um setor que cria valor neste momento. Eu posso lhe dizer que no nosso município já somos o terceiro maior empregador. Portanto, e começámos numa propriedade que agriculamente é um desastre, que é só pedras. Neste momento damos emprego a muita gente da região, e não só empregos diretos, mas empregos indiretos também. Portanto, acho que o turismo equestre tem um potencial brutal em Portugal, mas a nível político tem que ser visto de outra forma, e tem que haver mais ambição. Acho que falta muita ambição aos nossos políticos. Obrigado. Dr. Francisco Calheiros, no seu caso, neste casamento entre o turismo e o turismo equestre, que até já tem ramificações até pelo Brasil, qual sente ser a grande questão, a grande urgência? Pois, eu penso que esta iniciativa que querem
desencadear os municípios de se associarem é um instrumento forte, é uma forma de se insinuarem junto do poder central e é o poder local e que tem uma voz ativa. E, pelos vistos, aquilo que nós estamos a verificar é que parte do sucesso do turismo equestre, com a exceção de alguns exemplos privados, mas mesmo aqueles que são privados, necessitam e apelam sempre à associação do seu município. Não deixam de ter a participação do município, porque realmente a escala, o investimento, a implantação, tudo isso um nível, acaba por abarcar um nível superior ao nível individual. Portanto, a associação dos municípios que estão interessados em promover turismo equestre é vital e acho que é muito importante e será um instrumento muito importante. Em relação às políticas nacionais e locais e regionais, eu posso falar um pouco pela região, não só a região norte, mas em termos turísticos, a região norte, neste caso, para aqueles que estão no turismo, sabem que tem 4 áreas promocionais turísticas, que é o Minho, é o Douro, é Trás-os-Montes e é o Porto em si. Em particular, o nosso Minho, falando assim, no qual aqui está bem representado, pelo menos a nível municipal, tem um instrumento que eu penso que será interessante a curto prazo, que são os PROVER, os Programas de Valorização Económica, e fazer com que dentro do PROVER, que já mobiliza recursos financeiros elevados e que se encontram normalmente projetos âncora para dinamizar esse mesmo território, que o turismo equestre, que a área equestre, seja um dos projetos âncora. E, portanto, à partida, esta mobilização municipal fazer com que, dentro neste caso são as 3 cimes, a cima do Alto Minho, a cima do Cavo, a cima do Ave, que fazem parte do consórcio Minho-IN, que é o responsável pelo PROVER, possam ter essa bolsa de apoio e de articulação, porque também seria uma forma de se articular a nível regional, portanto, supermunicipal, nesta área do turismo equestre. Seria um primeiro passo a ser dado, no meu caso. Muito obrigado. No caso... Acho muito bem. Então, chegando agora à questão do município, e não lhe vou perguntar se o município não faz tudo, porque ainda por cima, como vereador, vai dizer que faz tudo, não é? Que é tudo ótimo, mas... Em relação, digamos, a uma visão mais regional ou mesmo nacional, qual considera ser os grandes desafios, a maior urgência nesta área? Bem, dar nota que, como disse aqui, foi veiculado durante toda a manhã, esta associação tem o cariz de conseguir, junto da entidade governamental, ter um peso e influência muito maior. Logicamente que nós, municípios, nós não conseguimos fazer tudo sozinhos. Nenhum município, ou nenhum vereador, ou nenhum presidente da Câmara consegue fazer tudo nem que pretende, e nós não somos exceção. Logicamente que nós temos apoios, e também já foi aqui veiculado, estas fontes de financiamento são importantíssimos para todos e que têm que ser aproveitados da forma e da maior transparência também, como disse, porque é assim. Por vezes passa-se esta informação, e eu quero deixar aqui, não quero defender a classe política e de todo, porque estão aqui muitos colegas, mas passa-se esta informação, ou parece que está uma nuvem no ar, que tudo é dúvida, todo o acesso aos financiamentos, eu acho que tem que ser explicado e potenciado cada vez mais essa informação. E como disse muito bem, os políticos, na minha perspectiva, eu costumo dizer que eu não sou político, porque eu sou, na minha perspectiva, de andar no terreno, nós políticos, nós vereadores, nós presidentes de Câmara, nós temos que conhecer a realidade de cada uma das nossas terras, para nós depois podermos defender as nossas terras, as nossas regiões, o nosso país lá fora. Não adianta
querer ter uma política e não saber e não ter conhecimento sobre essa política e sobre as atividades que se desenrolam em cada um dos municípios, nas CIMs, em todas as regiões, não vale a pena. Nós temos que conhecer os players, nós temos que conhecer as pessoas e, como disse muito bem, nós temos que ir aos locais. Não adianta eu querer estar ao lado pela capacidade organizativa, pelos recursos humanos, pelos cavalos, pela capacidade de promoção externa do Clube Hípico do Norte, por exemplo, que é de Esposende, e depois não conhecer o Clube Hípico do Norte. Isto não fazia sentido. Os políticos, nós, vereadores, temos de sair do nosso gabinete, ir ao local, falar com as pessoas, perceber quais são as dificuldades, aquilo que vocês hoje tentaram aqui nos transmitir. E eu acho que o Governo, e mais uma vez tenho que dizer, e não posso aqui defender também a classe política, porque eu acho que isso não tem que ser defensável. Vocês têm a opção de 4 em 4 anos decidir se estão a ser bem entregues as políticas de cada município, mas acho, enquanto vereador, que acho um trabalho que tem de ser feito a nível local, regional e nacional, e nomeadamente em parceria com o Turismo Portugal, porque acho que é fundamental, se nós queremos promover o turismo equestre, não incluir o Turismo Portugal e as regiões de turismo, para que possam também eles se reverem nesta estratégia que nós hoje estamos aqui a falar, que é o turismo equestre, e que eles se revejam como uma das medidas fundamentais para o desenvolvimento do turismo a nível nacional e internacional, que muito tem para crescer e que, na minha parte, enquanto político, terei todo o interesse em promover, como eu disse inicialmente, porque eu não posso só gostar. Eu gosto dos cavalos, eu gosto do turismo desportivo equestre, tenho uma apetência para o desporto equestre e para os cavalos, mas não pode ser porque eu gosto. Isto tem que ser uma visão estratégica, não pode ser eu acho que, eu gosto que, não. Tem que ser uma visão. Agora vou deixar aqui uma crítica no ar, tal como também já alguém disse aqui hoje, penso que foi o meu colega, que não pode ser cada vereador a vir e mudar a sua estratégia. Isto tem que haver uma estratégia de médio e longo prazo e essa, na minha opinião, é a falta que nós temos de ter medidas estratégicas que é de médio e longo prazo. Não pode ser de 4 em 4 anos, ou sempre que muda um governo, ou sempre que muda um vereador ou um presidente da Câmara, essa estratégia não ser, se está definida, estarmos a mudar. Tem que haver uma visão, uma continuidade e, portanto, esse é o desafio que eu deixo aos meus colegas vereadores, presidentes de Câmara, para que todos saibamos que as estratégias que nós temos que definir não é ao gosto de cada um, mas é ao gosto da região, da cidade e da estratégia a nível nacional e que todos tenhamos de estar todos alinhados na mesma estratégia, porque senão, se andarmos cada um a dividir, nunca de certeza vamos chegar àquilo que nós queremos, que é potenciar um turismo equestre da excelência, porque nós o somos. A todos, obrigado. Muito obrigado. A concluir esta sessão, queria naturalmente agradecer a vossa presença. Espero ter podido contribuir para que apresentassem a vossa experiência e o vosso conhecimento. Muito obrigado a todos. Até já.